Como que você vê o brasileiro se interessando mais por o mercado de capitais, se interessando mais pelo seu dinheiro? Como é que você tem esse feedback? Cara, eu particularmente fico muito feliz, né, em ver hoje a gente chegando aí nesse número que a gente vem chegando, porque para quem é mais velho de mercado aqui, talvez o João, o Guga, talvez um pouco mais também, lá atrás foi difícil pra caramba, tá? Não foi fácil. Quando eu comecei na corretora em 2011, 12, 13 foram anos muito difíceis. Né? 2014 acho que a gente começou a dar uma certa guinada, o juros estava muito alto. Né? E aí 2016, quando o juro veio para baixo mesmo, que a bolsa começou a subir, que a gente viu uma alavanca muito grande aí, são várias coisas para acontecerem isso, né? Que, como o João bem explicou. Então, assim, a gente fica muito feliz por fazer parte dessa transformação do mercado de varejo brasileiro. Acho que é muito importante. Né? Tem vários aspectos positivos, vários aspectos negativos, a gente tem muito aprendizado ainda, mas se eu olhar para trás aquilo que foi feito, sem dúvida alguma já foi feito muita coisa, uma evolução, uma transformação gigantesca. Não sei quantos de vocês também são muito antigos de mercado, mas para a gente que está uns 15 anos, aí, pelo menos, é uma transformação gigantesca. Né? Então, é um resultado muito satisfatório, muito importante. E convenhamos aqui, né, Rodrigo? Tem 3 milhões, a gente está chegando em 4 milhões de CPFs na Bolsa hoje. Isso não é nada, isso é um número ridículo. Nos números do Tesouro Direto também, a gente tem 10 milhões de CPFs cadastrados. Né? Também é um número ridículo. Se a gente parar para pensar quantas pessoas têm dinheiro na poupança, provavelmente nessa sala aqui, eu prefiro nem levantar a mão, mas se a gente perguntar quantas pessoas ainda têm dinheiro na poupança, eu tenho certeza que vários ainda têm. Infelizmente, mas... te interrompendo, hoje mudou um pouco. Não é mais poupança, é aquela aplicação automática do banco. Aí você também pode perguntar que todo mundo vai levantar a mão. Que também é assim, mas assim, é uma evolução, uma transformação, educação financeira. Isso é muito importante, faz parte do nosso aprendizado. Infelizmente, a gente não tem auxílio nem ajuda dos governos federais, estaduais, municipais para explicar sobre educação financeira. Então, esse pessoal que está aqui na frente, que está na linha de frente, que todos os dias fala sobre como você deve trabalhar com o seu dinheiro, como você deve melhorar a percepção da utilização do seu dinheiro, isso é muito importante. Né? É claro que é o que eu sempre falo para as pessoas também, você não precisa ter um guru e seguir só aquele guru, você tem que formar uma massa crítica na sua cabeça. Você tem que ter 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para escutar todos os dias, ter a sua opinião própria, você aprender, isso é o mais importante de tudo. Então, de novo, a gente já evoluiu muito, mas olhando para frente, o que a gente ainda tem por fazer, para evoluir, sem dúvida alguma, tem um caminho muito longo ainda, mas já muito feliz com tudo que já aconteceu e por 4 milhões que nós estamos chegando aqui. Guga, e você? Suas percepções aí desse novo panorama de mercado, crescimento expressivo aí dos últimos anos de novos investidores na Bolsa, o que você tem para acrescentar para a gente? Eu sou partidário do que o João falou. Né? A gente teve um crescimento extremamente forte, estimulado no primeiro momento por juros, reduzindo, que faz com que as pessoas, né, queiram buscar um outro veículo para poder investir o seu dinheiro. Acaba que experimentam a bolsa de valores em algum momento e são picados, como, né, foi muito bem colocado. E aí aquilo é como se abrisse um universo de percepção completamente novo e de possibilidades. E óbvio, né, dá aquela sensação de que perdeu o tempo no passado. E aí, juros caindo, essa sensação toda faz com que tu, né, esteja disposto a se abrir para ter muito mais informações. E aí começa todo esse processo de evolução, como o Roberto mesmo falou, né, o Betinho falou aqui sobre a evolução das corretoras, evolução da tecnologia, que permitiu com que as pessoas tivessem acesso à informação instantaneamente, e aí tu está estimulado pela aquela picadinha que se teve, acaba que tu quer fazer muitas coisas, né, quer consumir muitas coisas. E aí, quando tem muita gente querendo consumir muito conteúdo, muita informação e mudar de patamar de vida por sentir que tem essa possibilidade, abre espaço para uma outra derivada que acaba que acontece, né, onde existem muitas pessoas que vão se aproveitando também desse mercado. O que isso mostra? Né, que um crescimento muito rápido ele gera no caminho uma certa ineficiência no processo. Tu tem muito mais pessoas demandando produtos, serviços e tudo mais, e tu precisa acompanhar, né, com a entrega, em algum momento isso vai equalizando, que é conseguir entregar um conteúdo, né, de qualidade, né, informações de qualidade, e as pessoas também que, né, estão procurando e absorvendo qualquer tipo de informação, começar a entender o que de fato elas precisam de informação. Porque também tudo que é em excesso também, em algum momento, se torna prejudicial. Então, eu acredito que a gente está num momento onde
A tecnologia vem evoluindo para ajudar as pessoas a poderem interpretar melhor as suas necessidades, as suas vontades, seus anseios. O mercado financeiro como um todo vem evoluindo, tendo produtos cada vez mais eficientes também para as pessoas, né? Hoje, se a gente for olhar a Bolsa de Valores, corretagem, que lá atrás era 0,5%, hoje não existe corretagem. O valor de plataformas que antes lá atrás, em 2008, a gente pagava R$600 por mês para ter acesso a uma cotação, hoje também tu tem gratuitamente. Produtos, né, renda fixa, fundos, com taxas de administração com muito mais transparência. Então, está tudo evoluindo. Acaba que os serviços estão evoluindo, né, os geradores, toda a turma de geradora de conteúdo, corretora, plataforma, todo mundo está evoluindo. E foi muito interessante aqui que nós estávamos tendo uma palestra antes do Mastermind, Mastermind aqui antes, falando sobre a mente, a importância da mente e a importância também de nós, como tomadores de decisão, nós investidores também evoluir ao ponto de saber, olha, o que de fato eu preciso, né? Eu sinto que quando eu acompanho o conteúdo que o João compartilha, que o Rebeca compartilha, que o Indec compartilha, né? Que a Letícia também compartilha. Então, assim, quando tu olha o conteúdo, todo mundo sempre fala da importância de nós sabermos o que nós estamos procurando, qual é o nosso tamanho, quais são de verdade as nossas necessidades, porque, de fato, né, o mercado evoluiu e eu acredito que tem ainda muito mais para evoluir, mas a próxima janela só vai ser eficiente se a pessoa física souber o que está procurando na hora de investir. Letícia, por favor, suas considerações aí sobre o tema. Concordo demais com tudo que foi falado e acho que a gente viu uma aceleração muito grande no último ano, principalmente, né? Vejo que a pandemia, aquela questão da oportunidade, tudo caiu demais, deu oportunidade de entrar e até quem não estudava sobre o mercado financeiro, quem não conhecia ou conhecia o mínimo do mercado, falou: a hora de eu entrar é agora. Todo mundo estava falando, a oportunidade agora, quem quiser entra, está tudo em liquidação, você vai conseguir pegar preços melhores. E a gente viu muita gente chegando nessa de não querer ficar de fora da oportunidade. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Chegou muita gente despreparada, muitas pessoas querendo não perder a oportunidade, mas sem procurar conhecimento. Mas eu vi até de experiência própria, amigos, familiares, amigos dos meus pais, né? Pessoal de todas as idades, todo o público aí, começando a buscar o conhecimento, começando a entender, foi bastante o Gustavo falou isso, acho que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo, né? A Bolsa tem oportunidades para todo mundo, independente de qual seja o risco que você está disposto a tomar, independente de qual seja o capital que você tem disponível. Por exemplo, eu vi esses tempos atrás, não lembro quem fez a pesquisa, eu vi no site da B3, que a média de investimento mensal em 2020 era de R$ 985, enquanto hoje está de aproximadamente 350. Então, a gente vê que tem um público diferente chegando. Tem pessoas mais novas chegando, tem pessoas com menos capital, que antes bolsa era só para quem tivesse muito dinheiro. Então, a gente vê que tem bastante público novo chegando, conhecendo o que é melhor. Então, bom, eu tenho um perfil que eu estou querendo algo mais para longo prazo, então vou buscar produtos que sejam de longo prazo, de menos risco. Não, eu estou querendo mais aumentar o capital, estou querendo girar, estou querendo especular. Tem produtos para quem está querendo isso também, tem produtos para quem tem muito capital, para quem tem pouco. Então, eu vejo que trouxe muito público novo, bastante pessoas mais novas, mulheres que tinham muito pouco na Bolsa. Hoje a gente vê o público feminino crescendo bastante. O pessoal conhecendo novos produtos, antes era muito ações, ou renda fixa, ou tesouro. A gente vê uma crescente muito grande aí em BDR, em ETF. Então, o conhecimento está expandindo esse mercado cada vez mais. E, claro, a gente tem que cada vez tentar trazer mais conhecimento de qualidade para essas pessoas, né? Conteúdo de qualidade, para que as pessoas cheguem no mercado e permaneçam. Porque a gente vê muitas pessoas também chegando, ficando por pouco tempo, porque não era o que esperava, porque acreditou que ia ser de uma forma e não é, mas porque falta um pouquinho de conhecimento, né? De entender, de falar, não, o caminho é assim, eu quero chegar lá, mas não é desse jeito. Então, tentar levar aí conhecimento de qualidade sempre para fazer que as pessoas chegam e permaneçam, e assim a gente cresce esse mercado cada vez mais. Pessoal, queria trazer um tema agora para os convidados, mas eu vou deixar em aberto para quem quiser comentar. A gente aqui, né, tanto nós como vocês, estamos no mercado, então a gente parte do princípio assim, mas tal pessoa vai deixar o dinheiro na poupança. Tá,
Mas vamos pensar esse cidadão comum, então, ele consegue economizar todos os meses, vai poupando, deixa na poupança. O que eu quero trazer aqui? A variedade de produtos e de opções que a gente tem para investir. Então, por exemplo, vamos falar de renda fixa. É tesouro, aí tem tesouro Selic, tem tesouro longo prazo, não sei o que lá. LCI, LCA, CDB, depois tem algumas operações aí de COI, já vi gente falando bem, gente falando mal. Vamos entrar no mercado de capitais, aí tem bolsa. Eu, por exemplo, eu faço operações de médio e longo prazo em ações, bem específico. A gente tem aqui, a Letícia faz day trade em ações, então já é uma outra modalidade. Tem gente que opera tape, tem pessoal que faz day trade em Forex. Não, vou operar ações nos Estados Unidos. Então, o que eu queria trazer para a discussão? O cidadão comum, ele olha esse leque de oportunidades, ele fala, bom, todo mundo me critica porque meu dinheiro está na poupança. Mas para onde eu vou? Como que eu faço? Qual que é o melhor? Você entendeu? Essa pessoa, assim, que caminho que ela pode seguir? Que alternativa que ela pode seguir? Porque eu acho que hoje pulverizou. Queria a opinião de vocês. Quem quiser comentar, está aberto aí. Acho que isso tá um pouco no meu dia a dia aqui, né? Há um bom tempo. É difícil, porque quando a gente, de fato, fala para as pessoas saírem da poupança, né? Eu, particularmente, falo muito mal sempre, por razões óbvias, mas... E outras, você não tem educação financeira, as pessoas não sabem por onde começar, como fazer, o que fazer, qual comprar, né? Você tem muitos ativos de renda fixa, que nem você falou, mas eu acho que é um pouco da tentativa e erro de cada um, né? Eu sempre... Vocês veem as pessoas, os influenciadores, que eu não chamo mais de influenciadores, a gente tem que chamar, eu acho que, uma outra maneira, criadores de conteúdo, porque, de fato, são o que são. Falam, você tem que se adaptar ao seu perfil de investidor, você tem que se conhecer um pouco mais. Aí surge sempre aquela dúvida, né? Puta, mas por onde eu começo? Qual que é o meu perfil? É o que eu acho que eu costumo falar é o seguinte, você tem que tentar, você tem que experimentar, né? Para saber se você gosta, se aquilo é o seu perfil, se de fato você vai ser um trader de ações, se você vai operar mini contrato, o que você vai fazer com a sua grana. Enfim, eu tenho um perfil que, para mim, sei lá, eu não sou mais tão jovem, mas tenho 2 filhas. Qual era meu perfil com 25, 26 anos? Hoje, com 30 alto, é muito diferente. Por quê? Porque é verdade, você vai mudando o seu estilo de vida, você vai mudando aquilo que você está ganhando, você tem que ir experimentando coisas novas. Por exemplo, dizem que COI é uma porcaria, né? COI é um ativo que está mais rentável na minha carteira em 2021. Então, assim, outra questão que eu falo é o seguinte, você não pode ter preconceito com nada, você tem que experimentar a renda fixa, você tem que conhecer CDBs, Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI, CRA, todos os ativos que vocês possam imaginar, eu já comprei, já vendi, já operei, ou posso ter na minha carteira, fundos, tudo. Mas daí que você começa a aprender de fato, né? Então, assim, não tem uma regra. Não cria uma regra, eu preciso começar por isso aqui, fazer isso aqui. Não, vai devagar. Você pode sair da poupança, você pode entrar na renda fixa, o primeiro caminho é Tesouro Direto, depois você vai para o CDB, depois você vai para um crédito privado, que é CRI, CRA, debentures também. Aí você começa a entrar um pouco na renda variável, enfim, aí você vai para mini contratos muitas vezes e você vai experimentando, você vai vendo se você tem perfil e começa devagar, vai com pouco dinheiro. Não precisa, né? As pessoas, muitas vezes, elas costumam, a gente vê, Rodrigo, uma coisa meio maluca assim, cripto, né? Tá uma febre muito grande de criptomoeda. Você vê muita gente que sai da poupança direto para criptomoedas. Não é que isso está errado, é que, conceitualmente falando, é um negócio de maluco, né? Porque, se as pessoas não conhecem minimamente e não têm noções básicas assim de finanças pessoais ou de investimentos pessoais, como é que você sai de um negócio e vai... É um abismo aqui em termos de conhecimento, né? Então, eu acho que é tudo um processo. E não precisa se cobrar de você conhecer tudo em uma semana, um mês, enfim. Eu acho que é um processo importante para você se conhecer, para você saber aquilo que é adaptável ao seu perfil, ao seu estilo de vida, onde você mora, a sua qualidade de vida, o que você quer para a sua vida. Não cria uma regra, né? Cada um tem o seu perfil, tem os seus objetivos de vida, enfim, então isso é muito importante, você se limitar e se conhecer para isso. Eu posso acrescentar também uma coisa que o pessoal quer o caminho do ganho mais fácil, né? Então, a poupança é um ganho fácil, sempre foi aqui no Brasil, né? Por quê? Porque todo mundo falava antigamente que você coloca lá na poupança, vai render, você não vai nem ver, né? Vai rendendo, você coloca o dinheiro na poupança, para juntar dinheiro. E todos esses produtos que o Indec falou, cara, tudo você tem que estudar o mínimo, só que qualquer um.
A galera que tem a grana na poupança não sabe como é que funciona a poupança. Entendeu? E tem a grana lá. Por quê? Porque é fácil e vai rendendo. Né? E o que acontece? Por que o cara cai de uma poupança para uma criptomoeda? Por causa daquilo que eu falei. Da ineficiência nossa de crescer a estrutura ali de polícia mesmo dentro do mercado, né, para poder não ter esse tipo de coisa, o cara não ser iludido, não falar que não, você vai colocar aqui em criptomoeda, que você vai ganhar mais do que na poupança e é fácil. Da mesma forma, usa para o day trade, usa para carteira de ações, é só comprar ação para sempre que vai tudo subir. Tudo é usado em cima disso. O caminho mais fácil do ganho. Esse caminho no mercado não existe, tá? Independente do produto que você vai comprar. Né? Não existe. Você tem que ter o mínimo de estudo. Tem coisa que tem que estudar muito mais? Tem. Tem coisa que eu posso estudar ali, cara, num nível normal, que qualquer um estuda ali, só para entender como é que funciona o negócio. Cara, perfeito, tem isso também. Então, tem uma gama muito grande de coisas, mas falta iniciativa da pessoa para poder se descobrir ali também. Eu acho que tanto nas finanças, como no mercado financeiro, como na vida, cara, você tem que sair do lugar. Você tem que chegar e falar, pô, eu vou para a academia, né, eu não vou só me matricular na academia. Entendeu? Eu vou chegar, vou entender o que eu tenho que fazer, vou seguir aquilo ali e por aí vai. Você gera um desconforto para você ter um resultado. E no mercado financeiro não é diferente. Você tem que fazer a mesma coisa. E o que a maioria dos brasileiros querem é ganho fácil e rápido. Cara. É isso. Concordo. Posso compartilhar? Posso compartilhar? Compartilhar um pouquinho da minha experiência e responder pela experiência própria, porque eu acho que pode ficar um pouco mais fácil de eu explicar. Eu comecei na corretora, na XP, lá em 2002, 2003. E em 2009 eu saí, exatamente no início de 2009, para me tornar trader. Então, cuidar do meu dinheiro, e assim foi durante a vida toda. E quando tu é muito jovem, né, tu não sabe muito bem o que tu quer te aventurar porque tu quer ganhar muito dinheiro, mas esse muito dinheiro não é tangibilizado, né, tu não sabe o que é o que tu precisa de fato. E aí tu começa a conhecer isso que tu precisa de fato ao longo da jornada. Em um determinado momento eu comecei a organizar o que eu precisava e aí namorar os instrumentos financeiros de acordo com o que eu fui, exatamente o que o João falou, né? Tu vai para a academia, tu te experimenta e aí tu começa através do estresse a descobrir o que tu tem que fazer e fazer bem feito. E foi exatamente assim, através do estresse começar a fazer bem feito. E aí acabou que em um determinado momento, obviamente, pegando conteúdos, indo buscar conteúdos que naquela época era muito mais difícil que agora, como é que poderia primeiro organizar o capital? E depois que tu começa a enxergar como tu vai organizar o capital, tu ir atrás do instrumento de verdade. Porque quando os instrumentos eles são construídos, as instituições financeiras elas sabem o que elas querem do investidor. Né? Elas sabem como é que elas vão chegar no investidor e o que elas vão comentar para o investidor. Para qualquer produto. Porque todos os produtos fazem sentido dentro de uma ótica. E eles foram construídos dentro de um sentido. Então, o investidor ele precisa saber qual é o sentido que está para ele. E eu organizo hoje o meu capital em três pontos, assim, só para a gente entender e perceber que como tudo faz sentido. Day trade faz sentido, swing trade faz sentido, CRI, CRA, tudo faz sentido ter na carteira. Desde que dentro da carteira tenha uma função que tu entenda qual é a função. Então, hoje, a primeira coisa que eu faço, e sempre olho, né, quais são os meus gastos que eu tenho, de fato, porque o dinheiro ele tem uma função de servir para os meus gastos. Meu dinheiro tem uma função que é servir para os meus gastos. Não sei os de vocês, né, mas a função principal dele é essa. Né? O investir também, a rentabilidade do investimento vai ser para suprir os meus gastos. Então, a primeira coisa que tem que fazer é uma estrutura para construir uma blindagem financeira segura, e aí parte, sim, daquela velha conversa da reserva de emergência, que é para suprir aqueles teus gastos para uma eventual emergência, porque eu não posso queimar minha conta de investimento para bancar um erro, né, um imprevisto que aconteceu ao longo da minha jornada normal. Não posso ficar desempregado e ficar sem dinheiro para pagar as contas. Né? Isso vai entrar num looping emocional muito grande. Então, tem que ter uma reserva de emergência, obviamente. Isso vai ser um instrumento de quê? De renda fixa. Né? E essa renda fixa eu preciso ter liquidez nela. Não posso ter uma renda fixa que eu vou poder resgatar daqui a 4 anos. Então, entender os instrumentos é importante porque ele tem uma função. Então, a primeira função, construir a reserva de emergência, construir a segurança. Tem que ter o quê? Seguros de vida. Por quê? Se eu pego uma doença, se eu tenho um câncer, cara, o que eu vou ter que olhar? Onde eu vou tirar o dinheiro? Conta de investimento. Se eu tiro da conta de investimento, ferrou. Se eu tenho um seguro de vida, resolve esse problema. Não, um seguro de saúde, né, resolve esse problema. Se eu tiver um seguro para invalidez, mesma coisa. Eu dependo dos meus olhinhos, do meu dedinho, né, de ter minimamente uma capacidade cognitiva para poder interpretar um mercado, o comportamento do mercado. Então, tem que ter um seguro de invalidez.
Isso eu crio uma blindagem financeira. Cada instrumento no seu lugar com uma função específica dentro da minha estrutura financeira. Bom, beleza. Construir a blindagem financeira, vamos construir patrimônio? Aonde eu vou construir patrimônio? Bolsa, fundos. E aí tem uma outra função. E a pergunta que sempre eu faço é o seguinte: quanto eu quero crescer ao ano? Porque eu preciso crescer, né, de uma maneira saudável. Não tem como tu ir na academia e crescer, crescer da noite para o dia. Né? Tem um processo. Até dá para a gente fazer algumas coisinhas ali para tentar crescer um pouquinho mais acelerado. Mas lá na frente, no longo prazo, isso tem um custo muito alto. Né? Então, mesma coisa. A gente até pode colocar uma carga maior em algum determinado momento, por isso que a gente tem que saber quais são as perguntas que nós temos que fazer, mas quando tu vai pensar em construir patrimônio, tu não vai acelerado com todo o capital. Então, os fundos, a própria renda fixa, tesouro, tudo, tu monta uma estrutura para construir patrimônio. E eu tenho um outro pilar, que eu dou o pilar de crescimento, que é essa gasolina, essa turbinada, que aí sim, aí eu olho para swing trade e olho para day trade. Adoro. Né? Adoro estar acompanhando o mercado, gosto, faz parte da minha essência. Mas tudo que eu ganho ali é para trazer para construir patrimônio. Então, tudo tem uma função, tudo tem um olhar. Então, mais uma vez, né, como eu comentei na primeira pergunta ali do Rebeck, para mim, essa próxima etapa de evolução do mercado, ela depende muito das pessoas saberem mais sobre elas. Né? Nós precisamos saber mais sobre nós. Por quê? Porque nós vamos começar a direcionar diferente o que vai ser construído de próximos instrumentos. Até hoje, todos os instrumentos vêm das instituições financeiras para nós. Porque eles sabem o que eles querem. Né? Mas nós, pessoas físicas, a gente está falando aqui no congresso de trade, né? Então, se a gente está falando num congresso com traders, a gente está falando sobre capacidade de tomar decisão. Conforme a gente for se empoderando desse processo de olhar para as coisas e falar, e parar com aquilo, né? Isso é bom, isso é ruim, e falar, bom, eu preciso resolver esse problema hoje na minha estrutura financeira. Esse instrumento cai bem. Inclusive o COI cai bem no momento onde a bolsa começa a corrigir, né? Que todo mundo fala mal, então, inclusive. Então, quando a gente consegue olhar dessa maneira, tudo se transforma. Vou acrescentar só um pouquinho. O Rebeck começou a pergunta, acho que falando, e aí, com esse tanto de possibilidades, com esse tanto de opções, esse tanto de produto, por onde cada um vai começar? A gente fala tanto para sair da poupança, para vir para o mercado, mas por onde cada um começa? E eu fiz assim, vou contar um pouquinho da minha experiência, e acredito que tem duas principais perguntas que vão nortear o nosso começo. Quanto de risco eu estou disposto a tomar e quanto tempo eu quero ver esse resultado? Eu estou disposto a fazer um investimento mais de longo prazo e tomar menos risco? Eu estou disposto a tomar mais risco e eu aceito tomar esse risco para tentar ter uma velocidade um pouquinho maior? Então, e aí a gente já consegue filtrar. Então, não tem por que a gente entender, e eu falo assim, a gente, pessoa física, para investir para si mesmo, entender sobre tudo no mercado. Não tem por quê, tem opções demais. Só que você precisa entender muito bem daquilo que você vai investir. Então, eu fiz o seguinte, eu escolhi qual é a minha... O que eu quero, né, com esse investimento. E aí até o Indec comentou que hoje o investimento dele é bem diferente de alguns anos atrás. Então, hoje eu estou me possibilitando tomar mais risco, especular mais, para tentar aumentar o meu patrimônio com maior velocidade. Eu posso fazer isso hoje, né? Eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém que depende de mim, eu estou num momento da minha carreira que, se der errado, eu posso dar a volta por cima, tenho tempo para recuperar. Então, eu estou num momento que me possibilita tomar mais risco, correr esse risco e tentar alavancar um pouquinho mais e ganhar mais e aumentar meu patrimônio com maior rapidez. Então, hoje, eu dediquei muito tempo para estudar e para buscar conhecimento, e para operar, e para investir nessa parte de renda variável, e renda variável até mais especulação mesmo. Então, o meu capital está 85%, 90% em renda variável. É o certo? Depende. Para mim funciona, mas para muita gente não vai funcionar, porque eu me possibilito tomar esse risco. Tem gente que não pode, tem gente que não se sente confortável em tomar esse risco, e gastei muito tempo investindo nessa parte de conhecimento, sei o básico de renda fixa, sei o básico dos produtos de renda fixa, só o suficiente para entender de mercado, entender o que é cada um, mas não dediquei tempo para estudar aquilo a fundo, porque de cara eu já sei o que eu queria
e eu gastei tempo buscando aquilo ali. Então, não tem por que a gente entender de tudo no mercado. O basiquinho, sim, né? Até para a gente entender o que eu quero. Isso aqui serve para mim? Não serve? Bom, é isso aqui que eu quero, então vou dedicar tempo em estudar sobre esses produtos. É muito importante entender, não é nem só o perfil, né? Mas é assim, é o perfil, é a realidade. O que eu faço hoje na minha carteira, com o meu capital, não é o que eu quero fazer daqui 7 anos, daqui 10 anos. Eu já vou mudar, vou começar a mudar, vou começar a pegar uma parte do meu capital, investir mais em longo prazo, passar um dinheiro lá para fora maior, investir no longo prazo lá fora, dolarizar mais o capital, diminuir um pouco a especulação. Hoje em dia, grande parte do meu capital está em especulação. Então, aos poucos, a gente vai mudando também. E aí, eu vou ter que dedicar mais tempo para estudar sobre isso, que hoje eu não estudo tanto, porque não é a minha realidade. Ah, vai se tornar minha realidade? Eu vou ter que investir mais nisso? Então, tá bom. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, buscar mais conhecimento nessa área, porque agora o meu dinheiro vai estar lá. Então, agora eu tenho que entender exatamente como funciona esse tipo de mercado, esse tipo de produto. Então, já ajuda muito para começar, quando você sabe o que você quer. O que eu quero? O que é a minha realidade atual? E aí você vai mais a fundo naquilo ali. Pessoal, eu queria contextualizar com vocês aqui o nosso próximo tema. O que eu percebo, né? A geração anterior à nossa, então vamos considerar nossos pais, tios, até os avós, eles atravessaram a década de 80 aqui no Brasil com uma inflação galopante, onde, entre aspas, assim, o dinheiro não valia dinheiro, não valia os investimentos, então tinha aquela tese de receber o salário e fazer a compra do mês, pagar as contas, em função dessa desvalorização. O Brasil tem uma série de problemas, precisa melhorar em muitos quesitos, mas é fato que nas últimas décadas a gente conseguiu equilibrar um pouco melhor a nossa economia, conseguiu controlar. E essa nossa geração aqui é isso, a gente começa a discutir de investimentos, discutir de dinheiro. Então, o tema que eu queria trazer para a nossa discussão agora é justamente essa quebra de tabu. Uma historinha rápida, tá? Um conhecido meu mudou para os Estados Unidos, ele opera também, ele é trader, ele estava lá montando a sua casa, e ele foi colocar armários na casa dele. E o pessoal da marcenaria chegou lá tal, e estava colocando os armários, e viu ele ali com o computador aberto, operando tal, e o rapaz perguntou, e aí, como é que está a bolsa, você investe no quê, você faz o quê? O marceneiro lá, ele também investia, só que ele tinha a profissão dele. Então, gente, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a marcenaria, não é isso. O que eu quero contextualizar? Que, de repente, um país como os Estados Unidos, que tem uma inflação controlada, mais baixa, por mais tempos, é normal a pessoa ter a sua profissão e construir a sua carteira de investimentos no mercado, principalmente em ações, eles gostam muito. E era um assunto que não era um tabu. A pessoa estava ali fazendo o trabalho dela no dia do que foi contratado, viu a plataforma, perguntou, você investe em quê, você faz em quê, eu tenho tais ações, um papo aberto, franco, terminou o trabalho, foi embora. E esse conhecido meu veio comentar comigo, falou, pô, no Brasil, um tempo atrás, nossa, quando eu comecei lá em 2011, você falava que você era trader de Forex. O cara te olhava assim, falava, o que esse cara faz? Será que cara estranho, bandido, pirâmide? Então, assim, de quebrar esse tabu, né, de quebrar esse preconceito, eu queria saber a opinião de vocês daqui para frente, se dinheiro, se investimentos deve entrar nas pautas aí das famílias, das pessoas, o que vocês pensam? Eu acredito que sim. Sou a favor da conversa, do diálogo sobre todos os assuntos que a gente puder conversar abertamente, né? E dinheiro é um tabu em muito lugar, né? Nem só falando bolsa de valores, mas dinheiro. É tabu em roda de amigos de algumas pessoas, é tabu em família, ninguém quer ficar falando muito sobre isso. Dependendo do jeito que você fala, parece snob, né? Mas você está falando sobre seu trabalho, principalmente a gente que trabalha com bolsa de valores, ainda mais no day trade, né? Day trade você está literalmente trabalhando para fazer dinheiro, você está operando para fazer dinheiro. E eu tomo até muito esse cuidado, justamente por ser tabu. Não gostaria que fosse tanto, mas eu tenho Instagram, comento lá, falo diariamente, e eu tomo muito esse cuidado de não falar tanto abertamente sobre dinheiro, postar boleta, porque tem o lado bom, tem o lado ruim e ainda é um tabu muito grande. Mas sou a favor da gente conversar abertamente sobre isso. Você comentou aí do marceneiro, um lugar que eu acho que a gente acaba trocando muita ideia no Uber. Então, eu tenho visto muito isso, eu converso bastante. Então, eu entro no Uber, já começo a puxar papo, converso.
E tenho visto bastante, até com uma frequência muito grande, de entrar no Uber, às vezes eu estou com o Profit aberto no celular, alguém vê, pergunta, e aí começa o papo de mercado. E eu já andei em vários Ubers falando, não, estou estudando também sobre mercado, e a gente conversa. E tem muito dois perfis. Tem um que eu lembro, até estava em Balneário esses dias para trás, uns 2 meses atrás, a gente vindo aqui para Florianópolis, e o Uber também era trader. E aí ele comentando, ele falou, não, eu comecei no mercado de um jeito errado, vendo uns cursos aí, achando que ia ficar rico da noite para o dia, mas hoje eu já entendi que não é assim. Então, e aí eu fui, expliquei, falei bastante sobre isso, trocamos uma ideia, ele me falou de umas pessoas, mostrou lá, eu falei, eu não concordo muito com isso aqui, acho que a linha não é tão essa. E aí, abertamente, a gente conversando, no final ele ainda agradeceu, falou, muito obrigada, você me abriu o olho aqui para uma coisa que eu não estava pensando. Então, acho que toda conversa é bem-vinda e a gente só acrescenta, né? Só tem a acrescentar conversando sobre os assuntos. Bom, vou eu então agora. Concordo muito que existe um grande tabu em relação ao dinheiro. Parece que ser abundante... Vamos lá, né? Eu acho que a essência por trás do dinheiro é ser abundante, né? Eu acho que dinheiro por dinheiro ele não traz tanto prazer, vamos assim dizer, mas pessoas que são abundantes, que elas são conectadas com esse fluxo financeiro e conseguem, né, compartilhar, entregar, porque a pessoa que é muito apegada a dinheiro mesmo, a palavra dinheiro, ela tende a ser um pouco mesquinha, né? E isso não é positivo. E para lidar com o mercado, tem que gostar assim de ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro no final está trocando ali risco por dinheiro e, enfim, na essência está fazendo isso aí, mas a pessoa precisa ser abundante, porque ela precisa entender que em alguns momentos as coisas não vão dar certo. E se por acaso tu é muito apegado também a dinheiro, né, tu não consegue abrir mão de uma situação adversa ou de um erro, ou assim por diante. E aqui no Brasil a gente tem muito problema com o estar errado, né? Parece que, enquanto lá nos Estados Unidos, até mesmo quem estuda um pouco sobre startups e tudo mais, quando tu vai analisar um empreendedor, tu está olhando aquelas pessoas que passaram por mais experiências e adversidades e erraram mais vezes, elas são mais valorizadas do que aquela que nunca errou, porque também nunca fez. Mas tem muito, né, títulos, canudos e estudos. E aqui no Brasil parece que quando a gente erra é feio, é ruim. Eu fiquei até curioso, eu ia te fazer uma pergunta, porque eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu era mais novo, né, quando estava lá no início da XP. Pô, faz muito tempo. Faz muito tempo, estou há 20 anos no mercado. Eu me lembro direitinho, assim, almoço de família. Os primos tudo se formando em medicina e eu querendo falar de bolsa de valores, né? Pô, ano passado, até ano retrasado, e ano passado foi mais gostoso, porque aí todo mundo olhava para mim, não olhava para os médicos, né? Até os médicos olhavam para mim, mas pô, no passado, sentar na frente da tua avó e falar: o que você faz? Pô, eu queria ser... Pensa mesmo, né? Há 20 anos atrás, tu falar que tu queria ser trader. Né? Pô, era um soco no estômago da família, da mãe, do pai, e, enfim, né? Então, para mim foi bem difícil. Eu saí de casa muito cedo, então foi bem difícil mesmo assumir essa postura. Eu fiquei até curioso, como é que tu fala hoje, assim, no almoço de domingo, assim, com a família, com a avó, quando ela olha e fala assim... Hoje é até tranquilo, porque eu acho que eu já me provei para minha família e para todo mundo, porque tem dado certo. Eu sou engenheira de produção, amanhã eu vou explicar um pouquinho sobre a minha história, mas saí do meu trabalho para ficar por conta do trade. Então, acho que, assim... Quando as coisas começam a dar certo, ninguém vem questionar tanto, né? Perfeito. Mas no começo realmente foi difícil. Eu lembro direitinho, teve um tio meu que foi falar, fez uma reunião com meu pai e com a minha mãe, falando: por que vocês estão deixando a Letícia fazer isso, abandonar a faculdade, não que eu terminei, mas abandonar a profissão dela para vir para o mercado. Não conheço ninguém que ganhou dinheiro com day trade. Tem amigos que já perderam muito dinheiro. Aí foi, né? Falou na cabeça do meu pai e da minha mãe. Mas... Vó não entendia nada. Minha mãe falou: minha filha, como que você não vai ter uma aposentadoria? Foi minha aposentadoria, eu faço, eu vou investir e ela vai ficar lá para minha aposentadoria. Então foi bem complicadinho no começo, porque... E eu entendia, tanto é que não me incomodava tanto, sabe? Eu falava: não, eu vou fazer dar certo e daqui uns anos a gente conversa. Então não me incomodava tanto, não. Legal. Mas eu concordo com a Letícia, né? O grande problema, o grande desafio aqui é essa quebra de tabu e fazer um trabalho sustentável de longo prazo que possa estar dentro das conversas de famílias, né? Eu acho que quando começa a perder esse tabu e começa a ser uma coisa assim do tipo: não, é bonito você tomar decisão, é bonito você escolher, é bonito você estar comprometido e olhando e conversando e discutindo e trocando ideias com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o vô, a avó, né? Sobre investimento, porque tu está lá abrindo mão de alguma coisa de curto prazo para ter benefícios lá na frente, tu está olhando para o futuro de fato, né? E eu acredito que tem
se desenvolve uma capacidade de raciocinar e pensar que é muito boa em várias outras áreas da vida. Tá? Então, eu acredito que tem que ter essa quebra de tabu mesmo e, com o tempo, isso vai mudando. Fazer uma piada. Você está falando dos Estados Unidos aí, eu lembrei. Aqui no Brasil também acontece isso. Foram 2 jardineiros trabalhar lá em casa. Aí os caras me viram. Sabe quando... Você deve passar por isso também. O cara chega na sua casa e tá o jardim ali e tal, não sei o quê. Não mexe pra mim. O cara fala assim. Você não é o João? Depende. Não, sou. João homem, né? Sou eu mesmo. Não, pois é, cara, não. Também tô nesse negócio aí de mercado e tal, não sei o quê. Cara, mas, bicho, eu acho que até que enfim agora eu aprendi, cara. E aí eu conheci um cara que ele faz uns trade em cripto. E como eu não entendo de cripto, velho, o que eu estou fazendo? Eu peguei e passei meu dinheiro para ele. E, cara, o cara consegue tirar 2% todo mês, seu. Pelo menos esse é 2% ao mês, só ouvindo, né? E você só ouvindo, né? Aquela facilidade. Aí eu, cara, ele tal. Tá, mas eu fiquei, né? Deixa eu dar uma ajuda aqui. Não, qual que é o site? Não, é esse aqui. Tá. Olhei assim, bicho, é incrível, né? Você bate o olho no site e já sabe. Eita. Eu falei, cara, vou falar o seguinte para você. Tava 2 caras. Eu falei, eu só vou te dar um conselho, um só. Você aceita ou não? Tá? Lá na frente você vai saber se ele prestou ou não. Tira todo o seu dinheiro de lá o quanto antes e guarda no lugar mais seguro que você souber, que você conhecer. Aí ele, por quê? Eu, não, cara, isso aí não dá certo, isso é pirâmide. Expliquei para ele o conceito de pirâmide, tudo e tal, como é que funciona, que não adianta e tal, que não tem, enfim. Aí, na hora que eu falei, que eu dei os fundamentos todos para ele lá, o amigo dele vira para ele, né, o parceiro dele lá, então, pô, você deixou eu colocar meu dinheiro nesse negócio? Porque ele já tinha indicado um amigo que trabalhava com ele. Então aqui também acontece isso, cara. Só piadinha que eu queria fazer. Cara, esse negócio do dinheiro fácil, né, João? É muito doido isso aí, cara. Como a galera procura isso, né? Eu olho para esses negócios de pirâmide, que nem o faraó lá de Cabo Frio, agora lá no Rio de Janeiro. Porra. Não fala assim, que vai estar cheio de comentário aqui embaixo defendendo o cara e você vai estar mesmo, vai estar mesmo. Eu acredito. E, cara, você vê, é impressionante a quantidade de pessoas bem informadas e informadas, né, caindo em golpes como esse, cara. Pô, se você pegar a taxa de juros no Brasil, que até ontem aí era 2% ao ano, ou seja, te dava um CDI de 0,15 ao mês, 0,15 ao mês, como é que o cara te promete 5% ao mês, 10% ao mês? Então, assim, o que eu olho, com a quantidade de informação que tem hoje, eu não sei mais se é desconhecimento / ignorância das pessoas, ou se é olho grande, né? Pô, você pega um cara como o Rafael Portugal lá, que saiu na semana passada. Pô, o cara tinha 1.200.000 nesse negócio aí. Ou o cara tem uns 500 milhões e não vai fazer a menor diferença para ele. Aí nós vamos entrar numa parte que eu sou meio radical. Bora. E aí pode dar problema, para não falar merda aqui. Tá? Mas, cara, esses caras aí que depois falam, eu fui vítima, não sei o que, indicaram uma porrada. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, cara, tem mais aqui. Cara, mas é isso, João. Porra, isso aí, cara, não é uma questão de desconhecimento mais. Você entendeu? É uma questão de olho grande, é uma questão de ganância. E isso você sabe, pô, você que é um cara que está aí no trading há muitos anos, você sabe que ganância leva qualquer um pro buraco. Né? Esse acho que é um dos grandes problemas. Aliás, tem os livros ali muito bons que o pessoal indicando ali fora, mas o que eu acho importante nisso? Né? Essa conversa que, né, a Letícia estava falando, conversa em família e tal, ainda é um negócio muito tabu. Né? Você vê mulheres falando sobre mercado financeiro, sobre investimentos, vem crescendo o número. E a gente quer que cresça cada vez mais. Né? Isso é muito importante. A sociedade, falando tanto de diversidade, agora também a gente tem que falar sobre educação financeira o tempo todo, tem que bater nessa tecla. É importante que todo mundo aqui saiba o mínimo, educação financeira básica. Não é só saber sobre o day trade, por exemplo. Eu acho que tem que saber sobre a renda fixa, sobre o dinheiro complementar, sobre quanto cabe do seu dinheiro na parte do trade, sobre a questão de ganância. Pô, até onde você pode ir? Será que faz sentido você ir? Enfim, o Guga me conhece um pouquinho, eu sou um pouco mão de vaca. Um pouquinho. E por que eu estou falando isso? Porque, no final das contas, eu me importo muito com o meu dinheiro. Eu me preocupo muito lá na frente. Eu tenho alguns exemplos na família que me levam a essa situação.
Então, porra, esse foi o que eu passei, esse é o meu perfil. Mas que a gente tem que falar com amigos. E muitas vezes você pega algumas pessoas que agora todo mundo conhece tudo de mercado financeiro, né? Esse é um outro problema muito grande. Você vai conversar com as pessoas não têm mais tanta humildade. Então, assim, é a questão da ganância, é a questão da humildade. Você tem que ter humildade para escutar pessoas que estão 15, 20 anos nesse negócio. Vocês estarem aqui e as pessoas que estão assistindo a gente em casa é super importante para isso. Tenham humildade de escutar as outras pessoas. Formem massa crítica. Não escuta um ou dois aí que te leva para o buraco. Entendeu? Então, isso que é o mais importante. Acho que é um recado que eu gostaria de dar para todos aqui. Gente, muito legal. Pessoal, queria agradecer imensamente a participação de vocês no congresso, no painel. Essa galera aqui, nota 1000, vai estar presente no evento, então vocês podem tirar foto, perguntar, conhecer, tá certo? A gente vai chegando ao final desse painel de discussões.